educadora visual. Porque eu tento, eu imagino, quer dizer, não tentei, mas é uma coisa espontânea, né? Que começa a acontecer. Você começa a fotografar segundo o que você sente, o que você pensa, a sua percepção da realidade, a bagagem que você traz de vida. Não é pouca vida, são 66 anos. Então, tudo isso no pacote e a experiência de fotografar, e eu digo, quem quer aprender a fotografar, o segredo é fotografe. Você tem o celular, fotografe. Você aprende fotografando. Então, com essa prática, toda quase uma obsessão, você vai mudando. A tua cabeça muda, o teu olhar para o mundo muda. A fotografia ajuda a gente a olhar para o mundo diferente, ajuda a olhar para a gente mesmo de forma diferente, ajuda a se relacionar com as pessoas de forma diferente. Porque você começa a observar, e foi a África que me deu isso, principalmente no Benin, que foi uma expedição fotográfica que eu fiz com esse cara aqui, um fotógrafo, e que quando eu cheguei lá, no Benin, parecia que eu tinha chegado na Bahia. Gente, que isso é Bahia? E engraçado que mês passado eu assisti um filme que chama Agudais, os Brasileiros do Benin. Ah, eu já vi. Da Ida Marques, cineasta, com o Milton Muran, que é outro maravilhoso, que faz um trabalho de 30 anos do Benin, não sei o quê. E aí, numa das entrevistas do filme, um cara do Benin, né, um Agudá, ele faz uma viagem para o Brasil, para a Bahia. E ele fala a mesma coisa, só que o meu inverso. Nossa, isso aqui é o Benin. Achei muito curioso, porque foi ao contrário, né? E o Benin aí começou a me abrir a cabeça para esse vínculo, porque do Benin vieram mais de 2 milhões escravizados para o Brasil. Eu provavelmente tenho sangue beninense. Eu ainda não fiz o meu DNA, não vou fazer um dia. O Brasil é um país de miscigenados. Né? A gente aprende lá na infância, eu aprendi muito mal, né, superficialmente, que a gente é uma nação formada por indígena, português e o africano. Ponto. Eu não lembro de mais nada do que me disseram sobre isso. Eu redescobri a África e essa relação muito próxima que a gente tem com as raízes africanas, com o povo africano, com a gente africana, depois que eu morei na Bahia, visitei o Benin, e aí depois comecei a descobrir pela Etiópia e agora, por último, o Gabão. Então, assim, tem uma... E a gente, de uma forma geral, quando eu pergunto sobre o Benin, alguém sabe onde fica o Benin? As pessoas não sabem. Assim, então, quando eu vejo, quando meu neto responde que a África tem 54, as pessoas me dão uma alegria, né? Começando, inclusive, por ter na vitrine da janela, recebeu a gente aqui tão gentilmente, por ter na vitrine da janela 3 livros de países africanos, gente. Você já viu isso antes? Eu nunca tinha visto. Né? Então, assim, isso dá uma alegria enorme, porque o livro na janela, na vitrine, literalmente, ele está dando possibilidade de você conversar, de você falar, bom, Gabão, menino, que isso? Você entra, folheia, pergunta, lê. E aí isso vai se multiplicando. Então, hoje, assim, propósito de vida que a gente fala, se eu posso dizer isso, mas é levar essas informações, esse sentimento que eu tenho, dessa proximidade da gente com o africano. E o Alberto da Costa Silva diz, né, que para você melhor conhecer o Brasil, você tem que conhecer o africano. Ele é o maior estudioso da África, né? Enfim, então assim, essas viagens, a fotografia me abriu para esse universo africano que tem tudo a ver com a gente não sabe. A gente continua reproduzindo o sistema hierárquico lá de trás. E a gente viveu a escravidão muito mais tempo do que... O Brasil existe mais tempos com a escravidão do que sem, né? Foram mais de 300 anos de escravidão. Então isso tudo é muito forte, isso se mantém. Quando a gente fala de racismo estrutural, é isso. Ele foi criado lá atrás, ele permanece. E a gente não percebe, a gente vive o dia a dia e não percebe. Então a fotografia, essas viagens me trouxeram isso. Né? E aí meu interesse aumenta
cada vez mais. Aí eu entro pro África em Livro. Vai estudar. Aí eu encontro um monte de gente que se interessa por África. E a gente começa a conversar, fazer visitas a exposições. Enfim, o negócio vai se abrindo. Vai se abrindo e a cabeça... Tem um contraponto aí, rapidamente, foi na África do Sul, né? Que é uma coisa ali, naquelas... Você parece que é uma bolha, né? Sim, que aquela o tal é península, Europa. Não é A África. gente sai da Namíbia, vai por ali, aí você entra, né? Numa coisa. E cada país é diferente do outro. A gente acha que a África é tudo igual. Não é, gente. É muito diferente. São culturas, são etnias. O Gabão tem 40 etnias, com línguas diferentes. E um país desse tamanho, É, um comparado, não é uma maior, Nigéria. um pouquinho maior que São Paulo. 40 etnias, 40 línguas diferentes, culturas diferentes, de uma riqueza enorme. Assim, o que me impressionou muito foi que é um país onde passa o Equador. Então, 88% da fauna, da floresta do país é de floresta equatorial, é igual a gente aqui. E aí você vê nos rios, que são largos e volumosos e limpos, eu não vi sujeira, não vi lixo, você vê as pessoas usando aquela água para beber, para tomar banho, para lavar roupa, para brincar. Tem uma fotografia, inclusive, minha que ganhou essa semana medalha de ouro, que são os meninos pulando do barco. Que eu fiquei um tempo, você lembra? Um sol desgraçado, eu lá falando com os meninos, não falam francês. E aí eu posso contar aqui, hein? Conta, pode contar. Adoramos coisas dura. assim. Você vai falar. Pode adorar. Você vai falar. A Miriam ganhou um belo apelido lá. Ah, é? Ah, foi. Madame Gêmeo da Fotô. Eu não parava de fotografar. O guia, esse foi isso. Muito O guia lindo. falou... Ganhou um prêmio em PB, eu botei em PB, ganhou uma medalha de ouro agora no concurso. Que na realidade, né, só assim, aproveitando aqui a conversa, não, nem eram guias, né? Eram os tipo, acompanhantes, porque é muito incipiente lá. O turismo não tem nada. Nós fomos o praticamente primeiro não grupo existe. a chegar lá com esse propósito. Não tem, quase. tem. Tirando, né, assim, os franceses. Eles nem visitam falavam ali. inglês, Nem- eles falavam o francês, que é a E língua aonde a gente oficial foi, do país. Não tem nada, né? Tudo é muito incipiente aí, né? No país. Mas então é isso, Nossa, assim, a ela África botou. chegou pra mim assim. E por que vocês escolheram o Gabão dessa vez? Aí que pergunta incômoda, né? Assim, eu procuro minha riqueza ser uma riqueza de lembranças. Sim. Então eu gosto de viajar. Claro. Eu gosto, tanto é que eu montei isso na Montou minha vida isso? para Isso. viver, tentar viver disso. E eu gosto muito da África também. Desculpa. E eu já trabalhei muito tempo, várias vezes em Benin, Burkina Faso e tal. E quem trabalhava comigo lá, fazendo uma parte da operação, conversou comigo sobre o Gabão. E aí eu fui, me ofereceu, falou, a gente vai começar. Eu tinha perguntado antes, mas como é muito incipiente, tanto é que nós fomos meio de Aventureiros bucha, né? mesmo. Aventureiro, né? Nem todo mundo pode fazer essas viagens porque tem que ter desprendimento. Tem que ter Não é que desprendimento. você passa umas roubadas. Então, nessa pegada que ela falou ali, né? De conhecer também, fazer esse paralelo com o que a gente tem aqui, né? Parece que está pisando assim, na Bahia, né? Você está chegando ali, está caminhando, pisando que eu digo caminhando, né? Então é muito. Então o Gabão foi uma escolha assim, meio que em conjunto, até com uma operação que a gente tem lá na África para tentar. E que porque possibilitou, né? Senão não viabiliza, né? E é muito incipiente mesmo. A gente não via, só tinha gente nos lugares. Não tinha turista. Não tem turista, não tem nem população quase, né? É muito pequena a taxa demográfica deles. É muita floresta, estradas Eu agora. ouvi, depois lendo sobre o Gabão, que aí você vai aprofundando. Claro, claro. Eu li que tem agora um turismo do Iboga. Iboga é uma Sim. é uma planta que tem efeitos alucinógenos, que eles usam nos rituais que eles fazem, que são rituais... Tipo ayahuasca, assim, né? Exatamente. Só que E eles é muito entram... pouco, né? Assim, se a gente compara isso com a quantidade de turistas, né? De pessoas que viajam, é muito pouco.
Porque é mais diplomata. Mas o que me chamou a atenção é isso. É o turismo, Começou esse interesse, e aí depois eu aprofundei um pouco mais, e aqui no Brasil já se usa a ibogaína, que é a substância do ibope. Fala aí, você conhece? Conheço um tio meu que trabalhava com isso, ele mexia com... Ele chegou a trabalhar numa época numa clínica de recuperação de drogadição. De drogadependentes químicos, exatamente. E usavam isso. E funciona. Inibe o álcool, inibe as drogas. E não fica dependente do ibope. Porque Esse trocou pelo outro, né? Mais importante. Agora. tem tratamento em hospitais. Só que não. Só que não. As fotos aí, os caras. Mas eles sabem usar, né? Eles usam há milênios, É né? É relaxa. ancestral. Não, e por exemplo, a gente foi convidado claro. para aquele ritual, né? O Buiti. É. Naquele caso era de recepção de nós, né? Eram os visitantes que estavam chegando. Boa-vinda. Então eles fizeram, de boa-vinda. E aí eles fazem uma dança, eles acendem um última fogo, foto aí tem sempre o fogo. É, bacana, né? Bem, né? Respeito, assim. Aí acendem o fogo, aí eles dançam, aí você vê que os olhos ficam meio tortos, assim. Mas eles rodam aquilo tudo com energia, né? E aí você fica ali paradinho com medo desgraçado, mas fotografando. Só... até saber o que Mas tá porque acontecendo é ali, tudo né? muito novo, né, pra mim. Não, Totalmente é novo. E tem aquele respeito, E né? autêntico, né? Que você pegou uma coisa bem Muito. autêntica. Isso é Sim. muito interessante também. Que depois também com a coisa do turismo, o turismo também estraga um Sim, pouco, né? Sim, É. claro, Aí você é claro. aquela coisa, vamos ensinar ali um negócio. É. Aí já. Não. Não, o nosso Foi bom. literalmente roots. Isso é ótimo, isso é ótimo. Mas tem uma coisa que transpassa no livro, e eu queria que você falasse Aqui, um esse aqui pouquinho tava no ritual, esse. para nós também, que é, assim, é uma curiosidade respeitosa, Uhum. que transpassa aqui. Não é só buscar o pitoresco. Né? Existe algo que é algo, você falou tanto das conexões entre o Benin e a África e o Brasil, o Nordeste brasileiro. Né? Você, na verdade, fez um caminho que foi aberto pelo Pierre Verger. Sim. Foi o primeiro a fazer essas conexões entre o Nordeste brasileiro e a África Ocidental. Mostrar que havia laços, foram laços forjados pelo tráfico escravo. Né? Como diria o Alberto Costa Silva, embaixador, né? O Atlântico não é um navio que nos separa, é um rio que nos conecta. Né? Eu estava conversando com um amigo hoje que é muito ligado à literatura do continente africano, e a gente estava brincando dizendo que o Brasil não é um país latino-americano, é um país latino-africano. Os outros são latino-americanos, nós somos latino-africanos, ou afro-latinos. Né? Nós somos mais Africanos. afro-americanos, né? Somos mais ligados ao continente africano do que ligados a uma cultura latina. Né? E o que tem aqui, o que a gente vê aqui nas fotos da Mira, é um respeito e uma... Essa palavra é uma palavra muito gasta, né? Mas é uma empatia. Ele fala A Miriam não está lá para olhar o pitoresco. A Miriam está lá para olhar as pessoas. Né? Sim, o Gabão é um país pequeno, relativamente pequeno, em tamanho mais ou menos um pouco maior do que São Paulo e um pouco menor do que o Piauí. Tem 2,5 milhões de habitantes, o que é muito pouco, é 1/5 do Rio de Janeiro, Imagina. mais ou menos, né? 1/5. Então é um lugar relativamente grande para tão pouca gente. As pessoas estão espalhadas. Você ter entre 40 e 50 grupos étnicos diferentes é quase um milagre que um país como esse seja um país que funcione realmente como um Estado, não tendo conflitos dentro. Em paz. Que foi Né? o que Tem uma eu vi lá. estabilidade lá? Tem uma estabilidade, Teve o golpe, né? né? Uma É assim que a gente estabilidade. saiu. Depois que vocês saíram. Mas É. por onde nós passamos, eu senti muita Muito. paz. Se a gente reparar, Alexandre, se me permite, você repara que grande parte das fotos são feitas dentro da casa das pessoas, com muita Com muito acolhimento. acolhimento, né? As pessoas gostavam, A gente sorriam, é, Cada mostravam. mulher linda. é lindo, é lindo. Não, essa é linda. A gente, posso citar um caso rápido, a gente, Claro. no último dia, penúltimo
penúltimo dia nós íamos almoçar, já estávamos chegando na capital, aí eu falei pro guia assim, pô, eu queria levar eles para um lugar legal, assim, alguma coisa, né, típica, que a gente pudesse sentir. Aí eu falei, deixa comigo. Deixa comigo. Muito bom. Aí nós fomos. Falei, mas eu não queria assim nada de restaurante, né? Tchau. Aí falou, deixa comigo. E nós fomos almoçar. Na casa da irmã dele, Ah, que preparou um banquete. Preparou um banquete. Maravilhoso, na né? casa, assim, Na casa dela, na ela sala tinha da uma casa casa dela. grande. Né? Então, assim, foi uma coisa espetacular, né? Ela, uma tranquilidade. A gente no começo ficou assim, né? E o ponto era primeiro. Tinha peixe, tinha. Comida que a gente comida come. que a gente come. Não tinha Banana, nada arroz, diferente. arroz, banana, tem banana, Tinha peixe, tinha banana frita, tinha carne. peixe, tinha carne, tem frango, Tem farofa? Legumes. Tem farofa? farofa, não. Assim, uma farinha? Uma farinha? Vamos ter falado É, eu sei, você diz uma Tem farinha, foto né? aqui tão emblemática que eu falei pra mim, que eu adoro essa foto aqui. Adoro essa foto. Essa foto tem muito a ver com o que vocês estão falando e é uma pergunta que eu queria te fazer. Essa e essa aqui. Essa foto aqui, olha aqui, ó, tá tudo arrumadinho. Se a gente for pegar os Simples, índices né? que são os índices formais, o FMI, por exemplo, diz no relatório do ano passado que 30% dos habitantes do Gabão vivem em pobreza extrema. Essa pobreza extrema, de acordo com os índices ocidentais, não significa miséria. Vocês foram num lugar pobre, um lugar que, de acordo com os índices, ou aquilo que a gente mensura aqui, né, sem estar lá olhando, mas os índices que a gente mensura, as pessoas vivem numa pobreza extrema. Mas as pessoas vivem numa pobreza extrema porque não tem água encanada, porque não tem uma ocupação que lhes renda um estipêndio, né, uma receita todo mês, mas as pessoas não deixam de comer, as pessoas não deixam de se relacionar, as pessoas não estão doentes, as pessoas só não têm as mesmas condições, o mesmo acesso a determinados bens que nós usamos para mensurar o que seria um índice de qualidade de vida. Né? E isso aqui reflete muito bem as fotos que várias fotos que estão aqui, refletem como as pessoas vivem, talvez, se a gente for comparar, inclusive, com uma comunidade pobre que está aqui perto, que é a Rocinha, vivem em condições que a gente diria que são condições piores do que lá. Mas são pessoas que têm que comer, que têm atividades que se relacionam, que não tem água encanada. Obviamente tem uma foto aqui, que também é uma foto linda, que é uma mulher lavando pratos no rio, mas as pessoas têm acesso à comida, às suas, como diria em Moçambique, machambas, que são as suas pequenas glebas de terra onde elas têm acesso à comida, elas pescam, tem várias fotos aqui em barcos, né, dos meninos, e que a gente não vê as pessoas como as pessoas estão sempre muito bem arrumadas. Não sei se arrumaram para mim, mas as pessoas... Não, eu que pedi, eu que invadi. Então você vê a pobreza, obviamente, mas não há miséria. Né? A pobreza, eu queria digno, que você né? falasse um pouquinho sobre... Da pobreza. É igual o Ocidente, quando ele é a cultura, ele se transforma em pobre. Mas não é a cultura que eles têm. Quando o Ocidente entra na aldeia indígena e fala, não, vocês têm que começar a ganhar dinheiro e tem que ir no mercadinho comprar margarina. Aí ele está tentando transformar em pobre. Mas enquanto é uma cultura que existe sobre Isso aí. Exato. Você sabe que eu não... Depende do referencial, né? Você sabe que lá eu não vi lixo plástico. Eu vi uma senhorinha varrendo uma hora lá, onde eu estava esperando os pigmeus. Ela estava varrendo, era folha. E aí jogou no mato. Aí é engraçado, né? Jogou, Assim, pegou, curioso, não tinha uma curioso, lata né? de Porque elas estão lixo. sempre Né? correndo ali, É. né? Sempre- Tudo limpinho, aquele chão de tudo terra limpinho. batida. Não sei. Eles- Fossa, né? Deve ser. Não vi banheiro, eles provavelmente fazem no mato, e ali mesmo eles cobrem. Pouca gente, né? Na cidade. É muito Graças pouca a gente. Deus. Exatamente. Se fosse como a Índia, tá Libreville é outra coisa, né? Essa Libreville é a capital. Ela, inclusive, levou esse nome porque em 1800, século XIX, lá teve um navio negreiro brasileiro, foi capturado pelos franceses e aí libertaram os escravizados. Eles voltaram para a terra e deram o nome, então, à cidade de Libreville, que
francês, a Cidade Livre, né? Tem várias informações aqui nos textos aqui do livro, mas acho que o mais importante é você contar as histórias das fotos que são as melhores, né? Esse lugar a gente parou, a gente estava na estrada, não foi? Paramos, não. Tinha umas meninas ali pescando, elas estavam pescando. Tem uma só que aparece o Curioso peixinho. aqui foi logo no primeiro Peixinho. dia, É. assim, né? Aí a gente já chegou meio- aqui, Acabei de ali. passar pelo peixinho aqui. Elas ficaram meio assim, né? Porque quem são, o que querem? De onde vem esses brancos azedos, né? Então, Falando uma outra língua. Então, É, você... Falando uma outra língua. Aqui. Mas, no entanto, nos receberam, posaram. A gente meio que, né, arrumou elas ali para fazer uma foto bacana. Outras foram espontâneas. mas super. Mas sem conflito, inclusive sem conflito religioso. Uma das fotos que eu mostrei aqui, que eu achei que são uma foto maravilhosa, é esse Cristo aqui. E depois na parte final a gente tem essas celebrações, e essas Lindo. cerimônias. E que se a gente for pensar assim, em termos religiosos, 75% mais ou menos da população é cristã. E aí você tem católicos, protestantes, etc. e tal. 10, 12% são muçulmanos. E o restante são as religiões locais, que também podem ser professadas junto com o catolicismo. Uma profissão religiosa não exclui a outra. Né? Como o Vodou aqui, no né? Benin, né? Como a gente viu o secretismo religioso. Uma boa parte, sim. Aí faz sentido. Sim. Então, mas isso é uma característica generalista, assim, não só dos povos de origem banto. Quando a gente fala banto, a gente tem que lembrar que é como a gente dizer povos latinos. É Né? muito grande. Né? Bantu ou banto é um tronco linguístico como o latim. O latim deu origem a várias outras civilizações, populações e grupos étnicos que a gente passou a chamar depois que eles foram unificados, de italianos, franceses, romenos, portugueses, espanhóis. E lá você tem uma série de grupos étnicos cuja, né, não são povos latinos, né? Nós somos latinos por causa do latim, eles lá são povos banto porque o tronco linguístico que deu origem às línguas e às populações é o banto. Né? A principal etnia é o Fang, né? Fang que Como tem no Benin. 35, 36% da população. Né? Mas a língua franca entre eles, entre os é o francês? É oficial. É assim, mas eu digo, as pessoas aprendem. O sistema nas escolas é o sistema francês. Ah, E entendi. eles falam francês que Crioulo, né? assim, diferente. Exatamente. É. Quando, por exemplo, um estrangeiro fala francês com eles, eles falam francês, né, mais clássico, digamos assim. Agora, quando entre eles, porque é muito, como ele falou, é muito grande, né, muito variado. Então eles falam Misturam, né? Às vezes ficava confuso, Sim. um ia conversar com o outro porque ele usava a língua E deles. alguns não se entendem. Não, eu Dependendo, imaginei assim, isso. Dependendo do que o cara fala, eu não posso lá porque eu não falo. Aí tinha que chamar um cara para poder. Para que nós tínhamos dois. Um falava, assim, sei lá, 40 dialetos ali. Eles aprendem muito rápido, uma coisa muito Eles incrível. falam 8 línguas facinho, assim. Facinho. Eu conheci um aqui que falava 20. Assim, é inimaginável na cabeça da gente. É muita... Bom, a gente acabou de ler um livro lá no Natal, fiquei livros que é o Língua, né? A biografia do Língua, que foi usado nos navios negreiros para traduzir as diversas línguas para o dono do navio, né? E era uma profissão que era uma profissão muito valorizada. Eu nunca tinha Alguém ouvido que falar soubesse. disso. Porque a língua, os portugueses chamavam de língua, mas era tradutor, né? Assim, em outras. No inglês, no francês eram os tradutores, ou os intérpretes, na verdade, que eles chamavam. Intérpretes. Mas em português se usou o língua, é a atividade do língua. A gente nem chegou a se aprofundar nisso. Né? Mas tem uma característica que, se a gente pudesse falar de uma coisa bem generalista, tem várias características que a gente pode, de uma maneira bem generalista, imputar a várias sociedades e grupos étnicos do continente africano. A primeira delas é que você não exclui uma religião não exclui a religião do outro. Recursos espirituais, eles são usados para você reforçar a sua religião.
Então, uma religião, quando você entra em contato com um outro grupo próximo de você, você não exclui a religião do outro. Muito pelo contrário. Você às vezes pega deidades que estão presentes na religião do outro e inclui na sua, para aumentar o seu recurso espiritual e tornar a sua religião mais forte. E a outra é que você aprende o idioma do seu vizinho para fazer comércio com ele, para se relacionar com ele, para criar laços com ele. Então, essa ampliação dos recursos espirituais e aprender a língua do outro, ser poliglota, são características muito marcantes e quase intrínsecas, inatas de pessoas de várias comunidades no continente africano. Então, saber o Fang, geralmente, é o que mais se fala lá por causa do percentual da população. Mas quem é Fang sabe, ou pelo menos entende o que o outro está falando, e quem é de outra etnia aprende o Fang, porque o Fang é usado pela maioria da população. E a gente vai encontrar isso em várias regiões do continente africano, porque vocês encontraram isso lá. Tem um espírito de comunidade, que me lembrou agora, a Lília postou, a Lília lá do Malawi, postou que na língua, não vou lembrar o nome da língua, não existe a palavra ter. Eu estou com alguma coisa. Temporário. Né? Porque é tudo comunitário, você não tem posse. Eu achei incrível isso, né? Não existe, o verbo você não usa, você não tem, é tudo... Lembra, Evaldo? A Lília postou isso. Sim. Eu achei muito curioso isso, né? É uma forma de pensar completamente diferente da nossa, né? Que o importante é ter. Filosofia Ubuntu. Espírito de comunidade. Lá isso, eles são comunistas isso desde muito. sempre. Sabe? E vocês viram isso lá, Por né? natureza. Viram? Isso viram. transpassa aqui nas fotos, porque você vê aqui lugares em que... tem uma foto aqui que eu acho tão bonita, que são aquelas roupas todas estendidas no varal e secando. Aqui, ó. Olha que coisa mais linda. E embaixo você notou os brinquedos. Os brinquedinhos, brinquedos dos meninos brinquedos, é que fazem de eles é que madeira. Fazem não tem e brinquedo. dividem entre eles. Duvido Aqui era muito que eles assim. não façam conjuntamente, não dividam entre eles. E duvido que no varal da frente de uma casa não tenha roupas dos vizinhos também aqui Tudo secando. junto. Porque existe um sentimento de solidariedade, de comunidade. Às vezes, o que é seu pode ser compartilhado sem o menor pudor com os seus vizinhos. Né? A comida é compartilhada. Duvido muito que no almoço onde vocês estiveram, outras famílias também não tenham sido convidadas para comer, para almoçar ou para contribuir com um arroz, Um almoço E um pratão debaixo da comum, né? árvore, muito farto. Era um prato comunzão, daqueles pratões que tem um monte de coisa dentro? Não, eram pratos individuais. Ah, faziam pratos individuais. Mas a comida foi colocada nessa mesa debaixo de uma árvore de frente para o rio. Essa foto dos meninos eu fiz nessa hora. Ah, Ficou entendi. todo mundo, nós somos que tava um sol do cão. Sol mundo de lá batata. esperando o rango. E eu quando vi os meninos no rio, Falou, pô, foto aí feita. cheguei lá, como é que eu falo? Eu não sei falar francês, mas un, deux, trois, eu sei. Não, dentro com a beleza. Aí eu falei, un, deux, trois, go! E aí mostrei a foto. Aí eles vieram, né? Aí eles ficaram encantados, né? E aí começaram a se atirar. E tem um monte dessas fotos, cada uma mais linda que a outra. E é bacana, porque eles são orgulhosos disso aí, né? Então eu sempre faço vídeos, eu tenho um filho de 7, vai fazer 8 anos, eu faço os vídeos para ele mostrando isso, assim, como você pode, né, viver bem, que não tem que ter essa, né, grandiosidade, quantidade. E eles estão ali super felizes, né, brincando com aquilo ali, eles mesmos fazendo. Também né? inventa, né? Inventa o próprio brinquedo. Inventa o brinquedo. Eu te tenho uma foto que é um barquinho que ele estava navegando ali no rio do meu amigo. Aí botou, que chegou pra mim, ele mesmo botou, ele posou, né? Me deu a foto. Botou o barquinho, provavelmente ele que fez, e aí eu fiz a foto. Né? E a diferença entre o interior do país onde vocês estiveram e Libreville? Porque tem uma foto aqui que é tão impressionante e que mostra muito o que é a imposição de uma imagem, a construção de uma imagética do que é belo e que isso impacta lá também, né? Impressionante. chegou... Essa foto aqui que é a foto das perucas. As perucas com o cabelo alisado. Sim, e aí a gente cabelo vê alisado. aqui uma mulher num cabeleireiro
fazendo metade do cabelo de trança e a outra metade está toda alisada. Então, Elas são muito vaidosas, adoram mexer no cabelo, inventar coisas. A gente viu vários salões de cabeleireiro, Muito elas na impressionante. calçada mesmo. Impressionante. E tem uma vaidade imensa, são muito bonitas, são muito bonitas. Muitas jovens, né? Acho que a maioria da população que a gente viu foram poucas com mais idade. Lindas, vaidosas, bem vestidas e assim com uma elegância. Aquela né? coisa própria. colorida, né? Aquelas É. roupas coloridas. Essa coisa de todas as manequins serem brancas, É. com cabelo liso, que mostra, parece um grau de É, isso. invasão que você Sim. sente no... E muita na capital. coisa, É. claro. Tem muita, a França, inclusive, França. permanece lá. É, a França. Né? Com a chegada da China também. É. Uma coisa que você até que me chamou a atenção na época. Ah, sim, Das antenas Das parabólicas, parabólicas. nos casebres. Todo casebre tinha uma antena parabólica, TV sim, que é a TV francesa. É, a TV Sam, que é. E embaixo escrito o projeto em parceria da China com a França. Eles estão colocando televisão nessas casinhas humildes, que nem porta tem banheiro. Mas a televisão está Está chegando. gerando o público consumidor. É. Então, o cara Está fazendo a cabeça. Fazendo né? a cabeça, né? Gente, Então a colonização continua, claramente. de outra forma, né? De uma outra outra Esse- forma. o projeto não acabou, O né? projeto- Tá lá. É, e não vai acabar, né? Vai descobrindo novas formas de fazer uma lavagem cerebral no sentido de que ele tem que criar a vontade, né? Tem que criar a vontade. É um tênis, ele é uma roupa, é uma grife, é isso aqui. Como é que ele vai divulgar isso? Ele dá a televisão, né? Mas daqui a pouco ele está Teve uma hora que a gente viu uma vendinha que eu te falei, os meninos tudo em pezinho assim na frente da vendinha, me chamou logo a atenção. Um do ladinho do outro, assim, em fileira, olhando para dentro da venda. Eu fui lá ver, né? TV. Primeiro eu fiz a foto, garanti a foto. Depois eu fui lá ver o que era. Estava assistindo uma novela brasileira, em francês. É. Era de ser provavelmente uma das poucas televisões ali. Aí vai todo mundo se juntar na Aí os TV. moleques vão lá e ficam assistindo. Né? Então, assim, essa influência europeia, né, e agora chinesa, é muito forte. Eu não sei como é que eles vão resolver isso. Né? Num momento em que você África fala toda, né? de meio ambiente, né? Combate a desmatamento, você vê na estrada vários caminhões, como a gente viu, com aquelas toras de madeira, que a gente vê aqui na Amazônia, né? Saindo do Lebão, ou seja, a floresta daqui a pouco lá também está bem desmatada. E Assim, eu não conheço o projeto desse desmatamento, né? Lá. Mas a gente viu bastante coisa acontecendo. eles exportam madeira. Sim. É um dos produtos de exportação. Então tem assim umas coisas que, né, chamam a atenção pra gente e faz pensar, mas tem esse outro lado delicioso, né? Por que isso toca a gente? Porque a gente já foi assim, né? No interior do Brasil, se você for, é assim, as pessoas trocam, assim. vivem em comunidade, comem junto na rua, fazem uma festa. A gente da cidade grande, a gente já perdeu muito disso. Nessa foto que você mostrou ali, a casa bem arrumadinha ali a gente quando chegou, a moça levou a gente para uma horta, né? E tal. A primeira coisa que ela fez, né? Não sei se você lembra, foi pegar um facãozão lá, né? E pegar o abacaxi lá pra gente e cortar. A primeira coisa, ela já foi. O abacaxi, orgânico. Maravilhoso. Assim, a receptividade é muito grande. Legal. São muito acolhedores. Né? né? É tão curioso, né? Porque o abacaxi saiu daqui e foi para lá. Ah, é? Não. Isso aqui é interessante, né? Mas eu acho que talvez, sim, para dar tempo de vocês pegarem o autógrafo da Miriam, não sei se a gente se estende demais na conversa, mas vou abrir para vocês fazerem perguntas para a Miriam, mas queria pra não só ficar muito longo. chamar a atenção para uma coisa que, na verdade, vocês foram até o Gabão para se verem espelhados neles lá, porque quando a gente vai para lá, a gente se encontra.
né? Sim. Se você for olhar essas pessoas todas aqui, vocês, claro, são pessoas negras. E aqui a gente tem a maioria das pessoas brancas. Não é olhar aqui e fazer o teste do pescoço, como a gente fala, né? Pra ver quantas pessoas negras tem aqui. Tem, sim, a grande maioria é de pessoas brancas. Mas se a gente for olhar aqui, a gente vai se ver refletido aqui nos olhares dessas pessoas, em quem são essas pessoas, porque parecem que foram feitas aqui. Não parece que foram feitas no nome da rua. Então, na verdade, vocês estão indo quase que para fazer o caminho de volta, como o TRVG disse que fez, né? E foi até lá para descobrir que lá é aqui, né? E se verem refletidos nessas pessoas, se verem refletidos nesses ambientes, na solidariedade, que é uma coisa que a gente está perdendo um pouco, mas que ainda está um pouco intocado lá, né? Não que lá seja o paraíso na Terra, ou seja o Éden, porque justamente tudo são imagens ideais de que não existem em lugar nenhum. São, Mas é constatação, né? se nós viemos de lá, é lá que a gente vai encontrar bastante do que nós somos, como diria o Alberto Acosta Silva. Para entender o Brasil, você não tem que olhar para a Europa ou para os Estados Unidos, você tem que olhar para o continente africano. Entender o continente africano, entender a África, é ter um vislumbre do que é o Brasil, o que sempre foi o Brasil. Então eu acho que... Eu andava na casa dessa senhora mesmo, lá na comunidade ali, né? Eu tô andando na casa da minha avó, que era assim, né? Incrível. Tinha abacaxi, tinha goiaba, tinha manga, tinha, né, essas coisas ali. Naquele ritual em que tem aquele cara com a máscara e aquele sisal grande que ele dança e as pessoas em volta ficam batendo os pauzinhos, eu cheguei ali e falei, uma ukulele, gente, que dançando normal, que fizeram a gente, que fizemos a apresentação. Uma ukulele aqui, gente. Mas Vai virar o santo também, né? Também pode, né? Então muita coisa assim bate com você e te explicam algumas coisas que estão na tua memória. Uma ukulele aqui. Que estão na tua memória lá antiga, né? Mas que vem quando você se depara com aquilo. Sabe aquela ideia, quando você vê uma coisa que te remete a algo, às vezes você nem lembra direito, né? Mas tem um déjà vu. Mas ali não, foi pau. É maculelê, me vi dançando naquele grande pátio do Instituto de Educação, quem conhece. Que eu geralmente faço muito, assim, nessas viagens, eu procuro olhar, né? Se tem algum estrangeiro, algum lugar, o olhar que eles têm e o olhar que nós temos, né? O nosso olhar, assim, a gente vê assim, a gente se espelha, né? E vice-versa, e quando eles ficam, né? Nossa, e a gente está aqui, né? Que é o elo, né? Você vê, às vezes, um francês olhando e fala, nossa, isso É estranhíssimo, né? Estranhíssimo, né? E foi pra gente, é o que a gente está. Assim, que o Gabão, o Benin, Gabão, Etiópia, todas essas viagens, Mianmar, Camboja, Vietnã, a gente já viajou muito junto com outros patrões, me mostraram que a diversidade nesse mundo é imensa. A gente não tem noção do que é. A viagem ajuda, né? Você pode pegar um livro, então, sim, a viagem você tá ajuda. ali, você começa a perceber Caminha na história. que é tudo diferente, tudo tem valor, Você é tudo tem julgado, importância. né? Você é julgado na diferença. E você não pode julgar. Isso eu aprendi. Não pode. Porque cada realidade, cada cultura, cada povo é único, é diferente, que nem pessoas, né? Não tem outra Miriam, não tem outro Alexandre. E aí você começa a melhorar as suas relações também. Né? Aceitar mais o outro, entender, procurar ver de uma outra forma. Então isso eu devo um salto assim na minha vida. A fotografia, ela ajuda muito. E aí, continuamos nesse barco. Agora o próximo é Malau, hein? Você vai também? Ali vai ser pauleira. Ali é uma outra experiência. A gente já leu um livro do Malau. Aquele dos nomes. Não, do Zimbábue. Aquele do Zimbábue. Ah, pensei que era Malau e não era. A gente não tem ninguém ainda do Não tem, no Malau e não apareceu ninguém. Vamos achar um autor. São os filhos da Giovanni Bank. Então, eu acho que alguém quer fazer mais alguma coisa? se vocês quiserem fazer perguntas, seja bem-vindo. Você está fortificando, cara. Nossa senhora, agora o coração aqui assim. Não sei se vocês sabem, mas qual que é o esporte principal de lá? O esporte de mais
Japão? Boa pergunta. Eu Você não sabe? sei. A gente não viu. Eu jogo muito futebol. Futebol? Futebol, cara, Provavelmente de por uma causa da maneira influência geral. francesa. Eu- né? Mas a gente. Eu chutaria Não, o eu futebol. vi, eu tenho foto, os meninos jogando bola. Eu chutaria Eu não futebol sei por causa se da é. França e porque eles amam futebol. futebol. Vi duas, tem várias fotos. Tem foto do Pelé. Tem foto do Pelé com o Pelé. Pelé com o Mandela. Besteira, falei. É isso, né, Brasil? Pelé e É Mandela. porque eu não tem sei, uma talvez você conexão. tenha perguntado com relação a time. Se tem algum time de competição, de futebol. Tem? Não sei. Pesquisa. Duvido, mas depois tem que pesquisar, isso é uma boa ideia. Me Deve conta. ter lá Mas os- eles são fraquinhos, assim. Se a gente for pegar a Copa Africana de Nações como um parâmetro, Eles não foram. mais Quem é bom na Camarões, África? Senegal. Gana, Senegal. Senegal. Camarões. Camarões. Gana, Nigéria. Ah, atual Gana, campeão, que é a Gana. Costa do Marfim, Côte atual d'Ivoire. campeão, né, que foi campeão esse ano. Marrocos. Marrocos é bom. São Marrocos. grandes campeões. A torcida do Marrocos já vale. A A torcida do Marrocos já vale. Provavelmente eles devem Lá pra baixo ter entra jogos. cricket, né? É, aí já entra essas coisas, cricket, não sei o que, essas coisas que a gente não sabe nem como é que é a regra. É estranho. Na Etiópia tinha um joguinho Ah, que eles como é que chamava? Não vou lembrar agora. aquele do tabuleiro? Não, aquele é o Mancala, né? É, não. Era um jogo, um Achei aquilo jogo, estranhíssimo. tem no livro da Etiópia. É um jogo que até o Davi falou que conhecia. Que a Você escola conhecia, dele- Davi? A escola dele usa o Mancala. Mancala. Pô, cara, eu vi aqueles velhinhos jogando ali, adorei. Adorei. Eu mostrei pra ele e falei, Mancala, vovó. Mancala é o, sei lá, o avô do Gabão. Do xadrez? Gamão, Do gamão? Ah, Gamão, é, do Gamão. se eu não me engano, com o gamão. Que foi desenvolvido Esse e era aqui, jogado em Kemet, que era o Egito Antigo. Olha lá, é Jogava muito o legal. Mancala, ou Mbo também que chama. É um tabuleiro que eles Bom, fazem de Mancala. madeira e são sementes. É sementinha. Os velhinhos que tão São lá. senhores que jogam. É, os velhinhos estão É de mandando ver. raciocínio. Em Zanzibar eles falam. Mbo. Eles falam. Ou Mancala ou Mbo, que são os dois nomes. Mbo é como os queméticos do Egito Antigo chamavam. Eles jogavam muito isso também lá. Isso é uma coisa muito Os antiga. muçulmanos no Zanzibar, o que a menina falou, eu não estava entendendo o que ela fez, depois ela me levou a ela para falar que eu conhecia a coisa do Mancala, né? É isso. Mais alguma Muito bem. pergunta? Então, vamos, assim, você tem que autografar os livros, É. né? Então, sim. Eu? Volta já. Eu já tô. Com licença. Já tô toda. Então, bom, a mesa já está aqui disponível para vocês trazerem o livro da Miriam para a Miriam autografar. Tem muito livro do contrabando lá atrás.